Preciso, de alguma forma, recomeçar a minha vida para poder sustentar a minha família e crescer profissionalmente. E aí foi que eu aprendi a vender. Eu acredito que a primeira habilidade que toda pessoa ela deve ter para ela conseguir realizar os sonhos, crescer na vida, é a habilidade de... A exponencialidade, ela só acontece com copy. Uma comunicação certa, para a pessoa certa, com os benefícios certos, na hora exata, no preço certo. Então a gente quase dobrou o faturamento da empresa, simplesmente porque fiz mais de 200 milhões de ofertas que deu errado. Um trabalho bem feito gera bons frutos, sempre. Sabe quem que não tá colhendo? Quem que não tá plantando. Fazer o quê? Mas estamos no jogo. Você erra 200 e acerta uma. E essa uma que você acertou muda a sua vida. Vamos dar uns segredinhos pra galera aí de copy. Estão esperando, né? Eu sei que vocês estão esperando. Vocês querem saber, né? Copy que vende, copy que fatura milhões, é isso que vocês estão doidos pra saber. Então vamos contar aqui o segredo da copy bem estruturada. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, nesse episódio nós vamos aprender e entender um pouco mais sobre copy e vendas, além de descobrir estratégias atualizadas sobre o marketing digital. Se você gosta desses assuntos, fica com a gente até o final, porque o nosso convidado de hoje é estrategista digital e especialista em copywriting e vendas. Está no mercado há 5 anos e já gerou um faturamento de mais de 20 milhões de reais para os seus experts. Inclusive, foi um dos vendedores mais jovens do Brasil a receber proposta para a sociedade em uma escola renomada, mesmo depois de ter começado do zero, sem nem ter feito nenhuma ligação de vendas. Olha só que incrível. Total. Tem muito pra gente aprender com esse senhor aqui, Tem demais, né? conhecimentos Senhor não, rapaz. exclusivos. Chama pra nós, Bruninha. Quem é será? ele? Quem será? Gabriel Bernardi. Muito obrigado, muito obrigado. E aí, galera, beleza? Vem com a gente que esse podcast tá imperdível. Obrigado, Carol, obrigado, Bruna. Vai ser incrível esse conteúdo que nós preparamos pra você. Vem com a gente se você quiser aprender mais sobre marketing digital e vendas. Olha só, é isso aí. Gabriel, você tá há 5 anos aí nessa caminhada do digital, então eu queria conhecer um pouco, Gabriel, antes dessa entrada no digital, né? Entrada nesse mercado. O que você fazia? Porque você falou pra gente que você chegou até a dormir no colchão inflável, andar de bicicleta. Queria entender como é que foi essa tua jornada até você conquistar desde então essa sua liberdade financeira. Boa, Bruninha. Obrigado pela pergunta. Bom, quando eu comecei a minha trajetória profissional, né? Eu sou formado em nutrição. Nunca imaginei que eu ia me destacar no digital de alguma forma e na minha cabeça, eu ia ser um nutricionista e focar em servir a Deus na igreja, que é um dos propósitos que eu tenho na minha vida. Só que aí as coisas foram mudando, né? A pandemia chegou e eu não tinha mais um emprego, não sabia o que fazer da minha vida. E falei, pô, vou ter que aprender alguma coisa, né? Então, eu tinha acabado de me casar, tinha perdido o meu emprego ali de entregador de máquinas de cartão. E eu falei, agora eu preciso, de alguma forma, recomeçar a minha vida para poder sustentar a minha família e crescer profissionalmente, né? E aí foi que eu aprendi a vender. Estava lendo um livro, né? O livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, que foi um dos meus maiores mentores e ainda é. E aí eu descobri que, falei, pô, se esse cara sabe vender, eu preciso aprender o que esse cara sabe. E foi então que eu fui me descobrir nas vendas e fui atrás de aprender a vender. E logo depois, uma vez aprendido a habilidade de vendas, eu comecei no marketing digital. Então esse foi o meu comecinho, e aí comecei como auxiliar estratégico e depois fui me destacando ali como copywriter, estrategista digital. Você se formou em nutrição, só que você também trabalhava como entregador de maquininha. É Sim. isso. Como é que você se formou em nutrição e foi trabalhar como entregador de maquininha de cartão? No final do ensino médio ali, eu tinha 17 para 18 anos, não sabia o que eu ia estudar, né? Então, o jovem hoje em dia no Brasil, às vezes ele tem muita dúvida. Pô, vou fazer o quê? Vou fazer engenharia, vou fazer direito, vou fazer educação física? E eu tinha essas dúvidas e eu fiz ali 2 anos de engenharia civil. Então, eu comecei a estudar engenharia por influência da minha família, que tinham muitos engenheiros, mas eu não gostei. E aí eu não dei certo na faculdade de engenharia e bem na época eu abri uma loja de suplementos. Então, com ali 19 anos, eu comecei a empreender, né, de fato, em loja física de suplementos alimentares. E aí eu falei, poxa, agora eu preciso fazer algo relacionado com essa minha área de atuação. Você já era bom em vendas. Desenrolava, né? Não profissionalmente, que nem como agora, né? Mas o vendedor, ele tem que... O empreendedor, a pessoa que quer dar certo na vida, ela tem que vender alguma coisa. Ou um sonho, né? Uma ideia, ou um produto, ou um serviço. Legal. Então, ou eu vendia, ou eu não tinha dinheiro. Então, eu comecei a empreender, e aí eu quis estudar numa área correlata àquilo que eu fazia. Então, eu fui cursar nutrição e me formei em nutrição. Só que nutrição não foi bem o que eu esperava na parte prática, né? Então, consultas
eu não conseguia, não tinha entendimento para cobrar caro sobre uma consulta, não tinha experiência. Percebi uma dificuldade muito grande de adesão do mercado, principalmente do pessoal seguir a dieta propriamente dita, e acabei não conseguindo me destacar na nutrição. Foi aí que a minha opção foi arrumar esse emprego como entregador de máquina de cartão. Sou muito grato por essa empresa que me acolheu, a Stone, e depois logo fui para desenvolver ainda mais essa habilidade de vendas. Esse lance que a gente falou na abertura, acho que é legal a gente explorar um pouco disso, que você foi um dos vendedores mais jovens a ser convidado a ser sócio posteriormente. Como é que foi esse período para você? Porque você estava ali empreendendo, tentando oportunidades. Você comentou um pouquinho na Limousine que você foi pedindo emprego de porta em porta, e aí você chegou nessa grande empresa, conseguiu um emprego, se desafiou lá dentro e chegou nesse patamar. Eu imagino que foi lá dentro que aconteceu tudo isso. Sim. Quando estourou, né, a pandemia Covid no Brasil, eu tinha duas opções. Ou eu abandonava tudo em Goiânia e ia com a minha esposa de volta para o interior de São Paulo morar com a minha mãe, porque eu não ia ter como me manter. Ou eu ia peitar o problema e buscar em Deus alguma alternativa para eu sair dessa situação em que eu me encontrava. Quando eu li o livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, eu percebi que a habilidade de vendas era algo que esse cara tinha e eu não. Eu falei, poxa, eu preciso descobrir essa habilidade, eu preciso aprender essa parada. Então, a única opção que eu tive foi bater de porta em porta nas empresas para alguém me aceitar como vendedor, porque eu não tinha um currículo. No meu currículo tinha ex-proprietário de loja de suplementos e ex-entregador de máquina de cartão. Eu vou fazer o quê, né, com um currículo desse, excelente desse? Ninguém vai me aceitar. Então, eu tive que forçar a primeira venda, que normalmente é a mais difícil, que é a venda para a oportunidade. A venda para a oportunidade de entrada é normalmente a venda mais difícil, que é quando alguém te dá a sua primeira chance. E aí eu fui em busca dessa primeira chance e depois de 5, 6 nãos e portas na cara, a última me aceitou e falou, não, se você realmente quer, tá aqui uma tabela com uma lista de referidos, na época o nome era referidos e não leads, né, mas é a mesma coisa. Você tem 3 dias para você fazer ali 1, 3 vendas, senão você tá fora. Pega aí a lista e vai embora e depois você só aparece aqui se você vender. E aí foi a minha oportunidade para começar e, consequentemente, depois, com essa habilidade desenvolvida, foi que eu adentrei no digital e consegui até me desenvolver como copy, enfim. Isso é legal você trazer essa parte da sua trajetória, porque muita gente começa no digital e aí tem as dificuldades, vai enfrentando as primeiras dificuldades ali. Na primeira dificuldade, a pessoa já pensa em desistir, não é pra mim, não vou saber fazer isso. Isso entra um pouquinho no assunto que a gente tava conversando no almoço, inclusive. E você não, você tava ali querendo fazer dar certo, né? E você fez até dar certo. Isso é uma característica comum que eu vejo das pessoas que deram certo no digital, que, enfim, vivem do digital 100% hoje, que tentaram até dar certo, não foi na primeira dificuldade que a pessoa foi ali, não vou mais fazer isso aqui. E cara, parece clichê falar disso, né? Mas muita gente que tá em casa, às vezes tá postergando o próximo passo. Começou, deu um pouquinho certo, daí teve uma dificuldade, posterga mais um pouquinho. Então, por isso que a gente fica entrando na história da pessoa, justamente pra trazer pra quem tá assistindo, que é super comum as dificuldades. Na verdade, é algo que você precisa aceitar logo de cara, né? Sim. Essa parada da pessoa persistir, da pessoa ter um norte na vida, até você que está nos assistindo, um recado para você, né, com muito amor e carinho, eu acho que é assim, você tem que ter muita convicção da sua identidade. Eu acho que se você internamente tem condições, né, psicológicas, espirituais ali, né, eu sempre fui muito apegado a Deus, de saber quem eu sou dentro, eu acho que fora o transbordo ele é consequência. Quando você busca em coisas externas aquilo que você é, a sua identidade, e a sua identidade começa a ser definida pelo que os outros dizem, pelos nãos que você recebeu, pelas oportunidades em que você fracassou, normalmente você tende a dar errado. Porque as coisas, se tem 2 certezas que eu tenho na minha vida, é que um dia eu vou morrer. E a outra é que muitas portas e muitos nãos vão bater na minha cara. Não tem o que fazer, a vida é assim, o mundo é difícil, as coisas não acontecem do dia para a noite, e se você não colocar o seu alvo, a sua meta pessoal de vida, de se transformar em uma pessoa de sucesso, você não vai conseguir. E tem muita gente vendendo hoje uma versão barata de sucesso na internet. E o que eu quero dizer para você é, a versão de sucesso é você que define, né? Qual que é a versão de sucesso para você? Será mesmo
que a sua versão de sucesso é ter R$1 milhão na conta? Pode ser que não. Pode ser que às vezes você só quer começar, ter um bom trabalho, um trabalho digno, que sobra tempo para você jogar um futebol, que sobra tempo para você curtir com seu filho, que sobra tempo para você poder assistir um filme em paz à noite, sem ninguém ligando para você que vai começar a live. Pode ser que seja isso. Então você tem que definir a sua versão de sucesso de acordo com aquilo que você acredita, buscar a sua identidade em Deus. Eu sempre falo isso pro pessoal, quando você descobre quem Deus é, você descobre quem você é. E uma vez sabendo quem você é, então você está apto a aguentar a pressão necessária que a vida vai te trazer, sem ceder e sem desanimar. Perfeito. Você comentou aí essa questão de ter recebido alguns nãos. Eu me identifico bastante, porque antes de eu entrar na KiwiFi, inclusive eu tentei 2 vezes entrar na KiwiFi. Então, assim, galera, vamos persistir aí, e é isso. Mas olha só, Gabriel, a gente falando sobre questões de habilidades, você comentou que uma habilidade que você aprendeu, você usa até hoje, é a questão de copy. Mas quais outras habilidades que você adquiriu aí ao longo da sua vida como vendedor de maquininha de cartão? Boa. Na verdade, a máquina de cartão eu vendia também, mas eu mais instalava e entregava, né? Ah, justo. Mas falando sobre habilidades desenvolvidas no meio do caminho, eu acredito que a primeira habilidade que toda pessoa ela deve ter para ela conseguir realizar os sonhos, crescer na vida, é a habilidade de resiliência, propriamente dita, como nós estávamos dizendo. Eu tenho um quadro lá em casa que é um camaleão, e isso para mim é muito interessante, porque todas as vezes que eu estou meio desanimado, e eu olho para aquele quadro, eu vejo e eu falo, cara, tá aí um bicho que se adapta a qualquer cenário. Se o negócio tá quente demais, ele muda a cor e ele se ajusta. Então, a primeira coisa é resiliência, porque às vezes, a gente tá falando aqui de copy, vendas, estratégia e marketing digital. Às vezes a pessoa que tá nos ouvindo, ela não faz a menor ideia. Fala, mas eu vou começar o quê? Eu vou mexer com copy, eu vou mexer com tráfego? Então, às vezes a pessoa não sabe. E o não saber, às vezes, trava. Então a pessoa, mais do que saber uma habilidade, ela precisa ter a resiliência necessária para descobrir a habilidade. E depois disso, né, falando da minha vida, uma vez sendo um cara resiliente, eu não ia desistir fácil dessa parada. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é assim, a minha esposa, né, inclusive, às vezes fala, meu Deus do céu, você coloca um trem na cabeça e não tem Cristo que tira. Você fala, não, Cristo tira. Se Deus falar, para com essa ideia, eu paro. Mas assim, eu sempre tive esse ímpeto muito agressivo de falar, pô, chega, eu quero isso e vai acontecer, né? Nós temos que ter essa santa euforia e santa convicção de que, pô, essa parada vai dar certo. Então, primeiro, a convicção de que você não nasceu para ser um fracasso. Isso é a primeira coisa. Depois disso, habilidades que eu desenvolvi no meio do caminho, que eu considero de extrema importância hoje para o que eu faço, é vendas, né? Comunicação, capacidade de argumentação. Não de querer convencer alguém a comprar o que a pessoa não precisa. Não. Querer convencer a pessoa a comprar uma coisa que de fato resolve uma dor, né? Esse é o tipo de venda que eu faço. Eu consigo convencer a pessoa de que aquilo que eu vendo vai ofertar para ela algo que ela não tem, certo? E no meio do caminho também a parte de copy, que eu considero copy como algo criativo, que traz uma forma inteligente de vendas. A copy para mim é uma inteligência de vendas, é uma inteligência de argumentos. Né? É uma tendência, é um nudge, né? Tem um livro que chama Nudge, em que estudos dizem que se você deixa a batata frita na fila da merenda escolar, digamos assim, e a criança passa e vê a batata frita na frente e o alface atrás, ela não pega o alface. Mas se você troca de posição e deixa o alface mais fácil, a criança passa e pega a salada. O que é isso? Você deu um nudge para influenciar positivamente a escolha da pessoa. Para mim, isso é copy. É você dar um nudge, um insumo para a pessoa concluir que ela tomou uma boa decisão, e inclusive isso eu aprendi com um dos meus principais mentores de copywriting, que é o Marcelo Bragion, que para mim é o mestre da copy no Brasil, tenho um carinho enorme por esse cara, e ele sempre disse, as pessoas odeiam que vendam para elas, mas elas amam comprar. Então, nós vamos trazer a copy para a pessoa comprar, mas ela concluiu que comprou. Então, todas essas habilidades, né? E só mais uma última habilidade até para passar a bola, senão eu domino que fico falando até amanhã, é a habilidade de gestão financeira. Eu acho que isso também é muito importante. E você que está me assistindo aqui, já dá um like nesse podcast aí e comenta gestão financeira se você está nos acompanhando aqui. Então, gestão financeira é muito importante, porque a venda, a copy, traz o recurso. Mas se você não tiver gestão, você está colocando dinheiro num balde furado. Você está colocando água num balde furado. E chega uma hora que você passa por crises, por problemas. Chega uma hora que a venda ela não acontece mais com o mesmo volume. E aí você não tem gestão financeira, não tem saúde de caixa, não tem reserva de emergência, não tem boas aplicações.
o que vai ser de você? Às vezes você passa anos trabalhando e só consumismo e gastando dinheiro, não tem gestão, chega uma hora que a venda acaba, o negócio quebra, porque não tem caixa. Então, gestão financeira é uma coisa que eu recomendo para todo mundo ter, né? Faça uma boa gestão em planilhas, guarde dinheiro, porque no tempo de vacas gordas você vai estar prosperando e produzindo, mas no tempo de vacas magras, assim como, né, o conselho de José para Faraó lá no Egito, você não vai sofrer caso você tenha boa gestão. Isso de gestão financeira é um dos grandes erros de quem começa no digital, acredito eu, que realmente se deslumbram com o mercado, começam ali a ter os seus primeiros resultados, mas não tem essa perspectiva ou então essa noção de que ele tem que reinvestir no negócio dele pra depois ele começar a tirar ali o lucro dele, Você coisas foi do uma tipo. dessas, Eu fui uma inclusive, né? dessas, né? Obrigada, Carol, por me lembrar disso. Não, mas de fato, eu comecei a ganhar, eu fazia drop na época, lá em 2017, 2018, comecei a ganhar dinheiro, botei o cartão do meu pai, só que na minha cabeça, tudo que eu ganhava ali era lucro meu, sabe? Então eu tirava pra mim, e aí no final do mês meu pai falou assim, Bruno, tem um cartão aqui no tráfego pago comendo, tu tem que pagar, você sabe disso, né? Eu, achei que... Assim como você, muitas pessoas Sim, entram com essa total. E aí é mentalidade. nessa que o negócio não se sustenta, né? Agora, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante foi que uma das habilidades que você aprendeu lá na sua época de vendedor, né, na sua experiência como vendedor, foi a copy. Eu fico pensando assim, depois dessa experiência que eu tenho aqui, de conversando com muitos empreendedores, inclusive muitos deles copywriters, eu fico pensando, será que existe a possibilidade de ter vendas sem copy? Muito boa pergunta. Eu sou da linha o seguinte, que às vezes até alguém pode tacar pedra e falar que não concorda, mas eu vou dar a minha opinião sincera aqui. Para mim, copy não faz milagre. Então, se o produto é ruim, a copy não tem como salvar aquilo que é terrível. Então, a copy para mim é algo que vai potencializar. A copy é um nitro, né? Tá. O motor do carro tem que estar em dia, o carro tem que estar com o pneu calibrado, tem que estar com o freio ali belezinha, e o nitro ele potencializa a velocidade daquele carro. Agora, você pega um carro velho, um carro estourado, vão por nitro, vai sair a carenagem, vai estourar o carro. Então, para mim, não faz sentido usar copy para vender lorota, para vender produto ruim, né? Agora, um bom produto, ele não vai vender só com copy, só por causa da copy, né? Ele pode vender até sem copy, beleza, pode vender com qualquer estratégia de comunicação, enfim. Mas a copy vai trazer o efeito potencializador, a copy vai trazer a alavancagem, né? A rampagem. Então, eu acredito que nem diz ali, né, o Pablo Marçal, que hoje é um dos principais, para mim, é o principal especialista do Brasil, ele usa o termo exponencialidade, né? Então, para mim, a exponencialidade, ela só acontece com copy. Uma comunicação certa, para a pessoa certa, com os benefícios certos, na hora exata, no preço certo. A copy, ela traz essa qualidade, essa clareza na comunicação, e isso potencializa qualquer produto. Inclusive, eu tenho um dos meus maiores cases de sucesso, né, de copywriting, foi um expert que eu atendi, e eu identifiquei que na comunicação dele para a audiência, haviam alguns gargalos ali que não estavam sendo supridos. Então, o cara já vendia milhões, né, já vendia mais de 7 milhões ano, e com pequenos ajustes de copy, ele foi ali para mais de 1 milhão por mês de vendas em pouco tempo. Então, a gente quase dobrou o faturamento da empresa, simplesmente porque trouxe um conteúdo mais engajado com aquela audiência, uma comunicação mais clara com aquela audiência e trazendo o produto de uma forma mais interessante para aquela audiência. Entendi. Então, às vezes, o próprio produto, a pessoa quer comprar, mas ainda não enxergou o benefício. Então, às vezes, com a copy, você só traz o benefício que a pessoa precisa enxergar para resolver a dor dela. Né? A pessoa, às vezes, está ali querendo comprar um produto de gestão para empresas, só que essa pessoa acha, não, minha empresa está boa, minha empresa está funcionando bem, está faturando. Aí você chega e traz na copy uma prova de que se essa empresa dessa pessoa não melhorar, vai quebrar em pouco tempo. Aí essa pessoa explode a cabeça, fala, puf, meu Deus, eu preciso de entender esse método, e aí ela vem para dentro, e a copy, ponto positivo para a copy, entendeu? Perfeito. Na minha cabeça não era algo que não se desassociava, mas pensando agora, por exemplo, no mercado tradicional, lojas, a pessoa vai até uma loja já querendo comprar algo, então ela já está passível ela não necessariamente precisa ser convencida de algo, a não ser que ela vai para comprar um celular e o vendedor, ele quer empurrar uma capinha, empurrar uma película, aí ele tem que meter uma cópia ali, né? Tipo, é como se eu estivesse convencendo a pessoa a levar algo mais. Aí, nesse caso, não existe venda sem copy.
Entendi a pergunta. Bom, convencer a levar algo mais, eu acho muito legal, Carol e Bruna, de a pessoa identificar a necessidade do consumidor, do cliente. Então, por exemplo, se o cara for comprar um celular, né, vamos pegar um outro exemplo. O cara vai comprar um sapato e ele chega lá, você vê que a capinha do celular dele tá meio ruim, tá meio surrada, ou a película tá quebrada. E aí você oferece esse upsell, fala, poxa, você veio para resolver a dor do tênis, mas eu tenho também a dor do celular. Você resolve também com esse extra, com esse excedente, né? Como você vai no McDonald's, por exemplo, que hoje eu acredito que é a maior franquia de sanduíches do planeta Terra. Você chega lá, você tá com fome, mas também tá com sede. Você também quer um sorvete, você também quer uma batatinha, né? E aí é o famoso por mais R$2, por mais R$7. Então eu acredito que a copy é trazer uma maneira atrativa, né, nesse contexto, de a pessoa poder levar um benefício a mais. Então, por exemplo, uma coisa que para mim nunca fez sentido. Vamos supor que o cara ele quer aprender um curso sobre inteligência artificial, né, que tá na moda aí, vamos dar esse nome. O cara quer aprender a mexer com ferramentas de inteligência artificial. E aí você oferece para o cara um upsell, se você colocar lá um curso de mentalidade para trade, fala, pô, mas que o cara vai fazer o que com isso aqui, cara? O cara não tem nada a ver isso aqui. Agora, se você colocar um playbook, uma planilha de, poxa, 100 prompts de comando para você operar dentro do ChatGPT e conseguir alguma parada, isso faz total sentido com o produto. Então tem muita gente hoje que quer vender com copy, forçando a barra, empurrando a venda, coisa que não tem nada a ver. Entendi. Aí o cara vai olhar e vai falar, mas eu vou comprar isso aqui é pra quê? Às vezes acaba até comprando na pressão e depois não usa, e aí não usa, ou cancela, e aí a pessoa toma churn, aumenta ali a taxa de churn, o que é terrível para todo mundo, ou senão às vezes o consumidor não usa, passa o prazo de garantia, só que o cara fica queimado, o NPS cai. A satisfação, né? O NPS é a satisfação, o indicador de satisfação do cliente, né? E churn é quando há o cancelamento. Se esse NPS, a satisfação do cliente, cai, automaticamente ele se torna um detrator da marca e não um promotor. Detrator é o cara que não apoia a marca. Promotor é o cara que promove a marca boca a boca e faz o branding crescer. O branding é a estratégia para o cara ser conhecido, né? Para a marca dele estar na boca do povo. Então, se o cara ele não tem essa visão, ele acaba usando a copy de uma forma errada. É como usar uma arma, né? Uma arma para descascar uma cebola. É a coisa certa para alguma coisa, você está usando no lugar da faca, não vai funcionar. É legal, porque daí a gente vê que não tem uma fórmula secreta, ou então, sei lá, uma receita de bolo. Tudo depende da sua intenção com o produto, e o público precisa conhecer de fato para quem você está oferecendo, para saber se o que você vai oferecer vai fazer sentido ou não. Total. Essa linha é a que eu mais gosto e, inclusive, eu procuro em todos os produtos que eu vendo, todos os experts que eu tenho, todas as estratégias de marketing que eu já fiz, eu sempre procurei colocar ali upsell, downsell, cross-sell, que são os nomes bonitinhos para você vender uma coisa a mais, né? Você vender alguma coisa que o cara vai pagar ou a mais ou a menos. Essa é a verdade. Então, eu sempre procurei colocar produtos agregados. Vai comprar uma camiseta? Então, vende um shorts para o mesmo público, claro. Você vai comprar uma blusa? Poxa, então venda uma touca também. Você vai comprar um microfone? Pode vender também um suporte de microfone. Isso é um upsell ou downsell da mesma categoria, da mesma espécie, né? Então eu gosto dessa linha e a copy é potencializadora disso. É isso, começamos aí com o pé direito mesmo, porque estamos aí no começo Aulas. e já estamos tendo aí conhecimentos exclusivos. Inclusive, Gabriel, você também atua como estrategista, então eu queria saber de você, quais são os tipos de serviço que você oferece hoje para os seus clientes? Legal. É engraçado essa pergunta, porque eu sempre fui eu brinco que eu sou o Coringa. Então, eu jogo em qualquer posição e chuto com as duas pernas. Então, digamos que se o cara me coloca de lateral esquerdo, lá estou eu. Se o cara me coloca de atacante, lá estou eu. Mas se o goleiro machucou e preciso do goleiro, lá estou eu. Então, eu sempre tive essa posição de Coringa. Então, eu vou dar alguns serviços aqui que nos últimos 5 anos eu já fiz. Então, primeiro, né, o mais clássico, estrategista digital. O que é o estrategista digital? O cara que faz uma estratégia para o lançamento, e aí tem aqueles zilhões de nomes de lançamento, né? Perpétuo, possuído, semente, interno e não sei o quê, e meteórico, né? E o estrategista define uma forma de trazer o produto para a audiência com o canal de distribuição correto. É isso que o estrategista faz na minha concepção. Ele cria ali a estratégia de produto, ou até às vezes ajuda a criar o produto, e consegue uma forma de levar esse produto para a audiência com um ticket atrativo, uma oferta irresistível e tudo mais, né? Então eu já fui, né, e sou estrategista, eu faço isso também.
Só que também eu já atendi muitos zilhões de clientes de copy. E copy para quê? Bom, copy para e-mail, copy para landing page, copy para criativo, copy para script de WhatsApp, copy para banner de mercado financeiro em corretoras, copy para empresa de software vender na reunião, copy para PowerPoint, tudo que é a parte escrita de uma comunicação que tem um único objetivo de impactar a pessoa positivamente para vender, eu já fiz, né? Então, parte de copy. Só que também já fui gestor de tráfego, designer, tudo com um pouquinho menos de qualidade do que os nossos amigos que são pleno e sênior aí, que aí, pelo amor de Deus, não dá também para fazer tudo. Você faz um pouco de tudo, mas não tudo com a mesma qualidade, né? O meu forte é vendas e copy. O resto eu sei jogar em qualquer posição. Só que também já cuidei de funis de e-mails, né? Então, grandes companhias, eu já fiz funis de e-mails que ficaram incrivelmente bem formatados, que a gente vendia 50, 100 mil por e-mail. Então, eu já fiz isso também. O que mais? Já fiz funil de perpétuo, já montei negócio de agência de marketing e hoje tem clientes que a gente atende de agência de marketing. Mas assim, o que eu quero deixar, uma mensagem que eu gosto muito, que eu sempre transitei, Carol e Bruna, no mercado de startups, tecnologia, empreendedorismo raiz e digital. Então eu sempre tive uma ótica mista. Como que funciona a companhia em si lá fora, as empresas grandes, e como que funciona o marketing digital e como que eu combino os dois. É como uma receita que você vai fazer uma torta de frango, por exemplo. Você vai pegar ali o frango, aí você vai pegar ali a cebola, os temperos, e você vai juntando tudo ali até você levar essa torta para o forno. Então eu gosto de acumular habilidades. Eu não sou o cara que vai morrer com uma coisa só. Entendi. Porque o tempo muda. Então cada dia você tem que estar se aperfeiçoando e aprendendo uma coisa diferente. Então nessa trajetória eu passei a fazer o quê? Desenvolver o Gabriel empreendedor, mas para treinar pessoas para jogar nas posições. Porque eu tenho uma facilidade de jogar em várias posições. Só que se eu fico nessa correria jogando em várias posições, eu não consigo crescer, não consigo escalar. Então, uma das principais habilidades que eu tenho me desenvolvido é treinar liderança. É colocar os líderes para eles encabeçarem o projeto. Gabriel, eu preciso de um serviço de copy. Beleza, eu tenho copywriters que seguem o meu método e eles são muito bons. Preciso de lançamento. Hoje eu tenho 5 equipes de lançamento. O expert chega, eu passo para os caras. Eu preciso agora de montar um funil de e-mail, desse aí que vende 50, 100 pila por e-mail. Poxa, tem equipe de e-mail que vai fazer automações, vai fazer tudo, né? Então, eu gosto de transitar um pouquinho lá, porque aí cai num princípio bíblico também que eu gosto sempre de comentar, que é: semeia a sua semente de manhã e à tarde, pois não sabe qual delas que vai germinar, que vai crescer. Então eu gosto de semear, eu sou um semeador, semeio semente em terras e a gente vê o que vai trazer a colheita, o que vai morrer, que é normal. Sementes crescem, sementes morrem, o que você não pode é parar de plantar. Hoje você se identifica mais com B2B? Fazer experts do mundo corporativo? Trabalhar com experts desse... Para mim o B2B sempre foi mais lucrativo e mais tranquilo. Eu consigo ter uma linguagem do empresário e uma linguagem do especialista muito, muito fácil para mim. Então tá dentro da minha rotina fazer várias reuniões por semana com grandes empresários do Brasil. Empresários de renome que dirigem grandes companhias. Para mim é tranquilo conduzir essas reuniões, mas eu também tenho meus experts que atendem B2C. Então digamos que hoje eu sou um empreendedor B2B2C. Eu caminho nos dois mundos ali. E se for perguntar o que eu prefiro gerar solução, gerar valor para alguém, né? Onde tem potencial de gerar valor, o Gabriel vai estar lá criando alguma estratégia ou trazendo algum líder para resolver o problema. Inclusive, pensando aí nos seus experts, né? Você comentou com a gente no almoço que tem uns 10 ou mais de 10 que você trabalha hoje. Indiretamente, uns 10. Diretamente é o que está começando e eu tenho que dar o gás inicial. Uhum. Depois, cresceu, eu passo. Pensando em um novo expert que chega lá para vocês desenvolverem um projeto juntos, quais são as primeiras atividades que você desempenha com essa pessoa? Você faz um diagnóstico do negócio dela para entender em que fase que tá? Você já desenha uma estratégia depois de uma reunião? Como é que funciona essa parte? Muito boa pergunta, Carol. Bom, o expert que chega é como se fosse um novo negócio que está nascendo, a não ser os experts que já têm um produto rodando, que aí são outras estratégias, né? Uhum. Mas o expert que chega do zero, que quer lançar um infoproduto, a primeira coisa que eu faço é pesquisar o mercado, né? Então, nós temos uma tríade ali, uma regrinha de bolso que é o Tan San Son, que é do mercado de startups, onde você vê o tamanho do mercado, o potencial que você tem de explorar esse mercado
e o potencial que você tem de realmente atender esse mercado. Então a primeira coisa que eu vejo é se o produto que o cara quer lançar tem mercado. Que às vezes o cara vai querer, por exemplo, lançar um curso de paleta mexicana, sei lá, palha italiana. E aí, quem que tá comprando esse produto no mercado? Será que tem gente interessada nesse assunto? Porque se a resposta for não, às vezes é só um insight de loucura. Não faz sentido nenhum, não vai vender. Então a gente tem que às vezes instruir o expert para falar, cara, esse produto seu não vai vingar. Você tem que dar uma melhorada no seu método para você poder lançar isso a mercado. Que quando a gente leva algo a mercado, o lançamento, que é levar algo a mercado, poxa, tem que ser algo que atrai a pessoa, né? Então o primeiro passo é identificar se existe mercado para isso. O segundo passo agora, então, é fazer uma pesquisa de audiência ou pesquisa de lead, para você identificar se existem pessoas da sua rede de audiência que querem comprar esse produto que nós já previamente analisamos e existe mercado. Se existem pessoas, então logo existe a estratégia de estruturações de canais de vendas, que pode ser lançamento, pode ser orgânico, pode ser perpétuo, pode ser venda por telefone, pode ser venda por WhatsApp, venda por automações, venda por canal de tráfego direto, enfim. Os canais de aquisição são vários. O lançamento é só mais um canal de aquisição. Então, uma vez que identificou tamanho de mercado, se tem mercado por produto, tem audiência querendo comprar, as pessoas deram ali uma resposta positiva à pesquisa, aí nós vamos para a definição de canal de vendas. E isso é muito importante, porque tem produtos, por exemplo, que se você tentar vender ele no lançamento, a pessoa não compra. Agora, se você deixar esse produto para ser vendido dentro de uma reunião consultiva, dentro de uma reunião com um cara a cara com a pessoa, aí o cara já compra e paga até mais caro. Por quê? Não sei, especificidade do público. Às vezes o público não gosta de comprar ali naquela pressão de escassez, de urgência, ele não vai apertar o botão, não vai comprar. Mas se entrar alguém, explicar, falar com ele, ensinar na reunião de PowerPoint ali, ele vai acabar tomando a decisão de compra. Então, tamanho de mercado, audiência e estratégia de canais de distribuição de vendas. É isso que eu faria, né, com qualquer expert iniciante. É muito legal porque essas peculiaridades do comportamento do público ditam qual vai ser o próximo passo, né, do estrategista, do expert. E como é que pra você, ou como foi pra você, já dar esses feedbacks negativos em relação a, cara, esse produto que tá na sua cabeça não vai dar certo. Eu fiz aqui um benchmark, realmente não vai rolar. Já houve algum tipo de estresse por parte do expert em si? Porque às vezes a ideia parece brilhante, mas é brilhante só na cabeça da pessoa. Eu tive uma experiência recente com um produto desse, que o que aconteceu? O expert, ele colocou na cabeça que ele queria lançar um produto X, sobre um tema X. Só que quando eu fui, né, pesquisar o mercado e a audiência, fazer esses filtros de se tem mercado e tem audiência, eu descobri que a audiência queria comprar outro produto, outro assunto. Então não era o mesmo assunto que o expert queria vender, e o expert era muito bom, então ele poderia vender sobre os dois assuntos. E aí eu falei para ele, meu amigo, esse produto que você está tentando vender, para esse momento não é o que a audiência quer comprar. Se você lançar isso aí, eu não consigo garantir que nós vamos ter boas chances de êxito. Então eu nunca prometo resultado, eu prometo chances. Para mim a probabilidade é o principal de qualquer negócio, né? Então, por exemplo, a chance de eu ser conhecido na internet, antes de vir aqui no KiwiCast, dependeria de uma série de fatores que o Gabriel teria de fazer. Conteúdo, viralização e tráfego e não sei o quê. Agora, vindo para cá, eu aumentei, né, não sei em quantos por cento, pode ser 10, 20, 30, a probabilidade de as pessoas me conhecerem. Porque vocês já têm uma audiência, a galera vai me ver e vai falar, pô, eu conheço esse cara agora. Então, a gente trabalha com probabilidade, não com resultado. Só que o expert, às vezes, ele quer, não, eu quero vender isso aqui e eu preciso de 6 em 7. Aí eu fico pensando, eu falo, meu Deus do céu, será que o cara tá achando que eu sou o Noé da arca, o Moisés que abre o mar vermelho? O que será que esse cara pensa que eu sou? Porque se eu soubesse fazer isso toda vez, né, para qualquer produto, qualquer método, com a copy perfeita, uma hora dessa eu tava lá no Vale do Silício fazendo estratégia pros bilionários em dólar, tava lá andando de carro importado, andando de jato e tava de boa. Né? Então, não é bem por aí. Aí você tem que dar o feedback pro cara. Falar, ó, meu amigo, não é bem por aí o caminho. Então, você perguntou se o cara fica bravo. Fica, né? Fica bravo, questiona. É muito louco isso, né? Porque, cara, a visão estratégica é tudo que a pessoa precisa pra
conseguir vender, conseguir colocar o produto dela no mercado. E aí, quando você dá um feedback realista, baseado em estudos e dados, a pessoa ainda fica chateada, assim, tipo, como assim a minha ideia brilhante não funciona? Não Exato. sabe receber comentários negativos, né? Feedbacks. Um especialista muito famoso no mercado de startups, que é o Thales Gomes, que eu gosto demais desse cara, da visão dele de negócio, que ele diz o seguinte: ideia vale 10 centavos a bacia, né? Então, ideia não é uma coisa que é revolucionária. Eu, quando uma pessoa, inclusive, chega pra mim falando que tem uma ideia revolucionária, eu já fico o pé atrás. Porque é difícil da pessoa inventar alguma coisa que já não exista, de querer criar um método que ninguém nunca tenha feito, uma coisa que vai ser o novo Facebook. A chance disso daí ser coisa que é furada é muito grande. Não estou dizendo que, se caso você que está assistindo tem uma ideia revolucionária, você tem que desistir dos seus sonhos, porque eu falei. Quem sou eu de determinar o futuro da sua vida? Estou falando que tendenciosamente, assim, estatisticamente, a chance de dar errado é maior. Mas eu também sou um cara que eu tenho uma frase que eu uso muito, que é o seguinte: eu não gosto de perder boas parcerias e oportunidades por causa de objeções financeiras. Então eu, Gabriel, tenho um coração de paizão. Se o cara quer fazer mesmo assim, cara, vambora. Eu abraço o projeto e vambora fazer essa parada. Né? Vamos colocar o nosso melhor time, vamos dar o gás e vamos fazer acontecer. Então, nesse caso, inclusive, vendeu acho que 80 mil. Né? Um produto que, se fosse o outro, poderia ter vendido 1 milhão. Mas tá tudo certo, o cara ficou feliz, ficou satisfeito, entregou o que ele queria e tá tudo bem também. Então, a gente também não pode querer engessar. Você tem que ser maleável, porque senão você se torna o dono da razão. Não, se o meu filtro foi reprovado, então não tem chance. Não, meu amigo, pera cá, às vezes o seu filtro vai ser falho, vai errar. Então tem o lado de ter o bom senso da experiência, do know-how, né, da experiência do que já foi feito, mas também tem o outro lado de, às vezes, você ser um aventureiro e comprar a ideia junto com o expert. O expert, às vezes, tem um sonho, né? Eu já teve um expert que queria escrever um livro e não era o momento para aquilo, mas é o sonho da vida do cara. Eu falei, então vamos escrever esse trem. Legal. Vamos escrever esse livro, né? Então, você comprar também, às vezes, você compra a pessoa. Entendi. Isso é uma dica interessante pra galera. Compre mais pessoas e menos ideias. Às vezes, a pessoa, você vai saber se é uma pessoa que tem potencial ali na frente. E, às vezes, esse expert não vai dar certo, mas porque você comprou a pessoa tem outras pessoas, te indica, e aí você faz o tão sonhado 7 em 7 lá na frente por causa de uma indicação, porque um dia você comprou uma ideia furada de uma pessoa. Legal. Perfeito. E explorando um pouco mais essa questão do expert, o que necessariamente um especialista ele precisa ter para estar em um negócio com você, Gabriel? Legal. Bom, eu sempre avalio o especialista, primeiro, pelo comprometimento. Então, eu acho que se parte do pressuposto que você quer vender um curso, você é um professor. E o professor, ele gosta de ensinar. Né? O professor, imagina, vamos pensar um cenário aqui. O camarada chega na faculdade de pós-graduação, tá pagando ali 5 prata por mês, e ele chega lá para aprender alguma coisa. E o professor, por alguma razão, chega lá e coloca lá um vídeo do Chaves na televisão lá. Fala assim, ó, galera, hoje é a aula do Chaves, ele não ensina. Por que você não vai ensinar, professor? Ah, porque eu não gosto de mexer com esse negócio de aula, não. Não vou gravar nada, não vou ensinar nada, não. É no mínimo estranho. Então esse cara não serve para ser um professor. O especialista, ele não pode ter preguiça de gravar. Porque é o job dele. É a parada que ele escolheu, né? Então, às vezes, o especialista, ele quer que eu grave o conteúdo dele, meio que assim, entendeu? Fala, pô, aí eu me torno especialista, então não faz sentido nenhum. E muitas vezes, é até engraçado, mas muitas vezes eu gravo. Não o conteúdo do cara que vai no Instagram, mas... É, realmente ele é bem paizão. Não, eu falo assim, às vezes o cara vai dar uma mentoria, e a mentoria, às vezes, tá muito aberta. Então, tem hot seat comercial, tem reuniões comerciais, reuniões de venda, reunião de marketing. E aí eu vou lá e gravo essas matérias tudo pro cara. Deixa que eu grave, eu arrumo quem grave, e você grava só o técnico do produto. Então eu acho que a primeira coisa que o especialista deve ter é o compromisso, o comprometimento com a profissão que ele escolheu. Né? Não tem como você ser um médico e ter medo de sangue. Não tem como você ser um vendedor e ter medo de não. Não tem como. E não tem como você ser um especialista e ter preguiça de gravar conteúdo. Não faz sentido nenhum. O segundo ponto é ter o fit cultural, que muitas empresas, elas... na minha cabeça, trazem um conceito errado. Então, por exemplo, vamos supor que um dia eu não conheço a Carol, e eu conversei com a Bruna, e a Bruna falou, a Carol é meio desanimada das coisas, acho que não funciona não. Essa é a opinião da Bruna, um exemplo, né? Só que eu nunca conversei com a Carol. E aí, ao invés de eu conversar com a Carol e usar a sabedoria de Salomão em Provérbios, que dizia, eu não julgo um caso antes de analisar os dois lados da moeda, que hoje para mim é uma dificuldade muito grande do marketing digital no Brasil, que os caras já tomam decisões por causa de um vídeo que o cara fez.
Aí o cara já é o demônio. Não, cara, você não conhece o cara, você não conhece a vida do cara. Não tem que falar abobrinha sem tomar conclusões precipitadas, né? Então, assim, ir a fundo e conhecer o expert, para ver se tem o fit cultural sem enviesar. O que é o viés? O viés da confirmação. O fulano falou, então logo é uma verdade absoluta. Não é assim. Você tem que ir pra cima, você tem que conhecer, você tem que conversar, olho no olho, falar com a pessoa, entender o histórico da pessoa. Se você tem dúvidas sobre a pessoa, pergunte, né? Se você tem dúvidas da fidedignidade do método, faça o curso do cara. Se você tem dúvidas se o cara vai gravar conteúdo, submeta o cara a essa experiência. Não conclua antes de fazer. Então, primeiro, questão da comprometimento do expert. Segundo, o fit cultural com você e com as suas crenças e valores pessoais. E eu acho que terceiro, o expert ele tem que ter uma visão de que o negócio ele é construído no longo prazo. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente sobre canais de vendas no Brasil, inclusive fazendo um curso de uma das maiores escolas de empreendedorismo no Brasil que eu aprendi, onde essa consultoria internacional ela dava os dados de como que funcionam os canais de venda, a maturação de um canal de venda. E para você que está assistindo, às vezes não sabe o que é um canal de venda, é só uma forma de levar o produto. Então, você vai ver que se você for no shopping, o canal de venda de uma loja é a loja física. Às vezes essa loja tem um e-commerce, então ela também tem um canal de vendas online. Às vezes essa loja faz lançamentos pelo Instagram, então o lançamento se torna um canal de venda. Às vezes essa loja faz ligações de call center, então é mais um novo canal de venda. Isso é canal de venda. Então assim, uma vez que você entende como que funciona, o expert ele também tem que ter paciência de esperar o canal de venda crescer. Então o canal de venda ele começa como um bebê pequeno. O canal de venda perpétuo, ele é um bebê. O canal de venda lançamento, ele é um bebê. O canal de venda e-commerce, ele é um bebê. Só que às vezes o cara quer que o bebê carregue um piano. Vou pôr um piano de 1 milhão sobre as costas de um bebê de 1 mês. Esse é o problema de lançamento. E aí não funciona. Esse é o problema de muitos especialistas que não têm êxito. O cara quer que traz o problema para mim e ele quer que eu, em 1 mês, construa um negócio que vai pelo menos 6 a 9 meses para construir, né? Então, esse é um grande problema. Então, o cara tem a paciência de esperar o bebê crescer, cara, com prazer na parceria de longo prazo, né? Com a mentalidade ganha-ganha. Poxa, a pessoa tá se doando aqui para mim, cara. Eu acho um absurdo, pessoal, falando aqui bem rasgado no meu coração, eu acho um absurdo experts que pegam o cara vai lá, o cara dá a vida, o cara tá na empresa, o cara tá fechado, o cara tá ali no time, o cara tá falando, o cara tá se dando o seu melhor, se doando pela companhia, cara, se doando pela empresa que é sua. E aí quando o bebê começa a crescer e frutificar um pouquinho, vai lá e tira o cara fora. Nossa, sim, cara, eu acho isso várias muito... histórias nesse sentido. Cara, Não isso faz pra sentido mim é uma desonestidade e pra mim esse tipo de negócio não cresce. Que se ainda que ganhe dinheiro, se tudo que você tem numa empresa é dinheiro, quão miserável a sua empresa é. O olho começa a crescer, né? Em relação àquilo. E aí precisa ter também. É uma relação, é um casamento, como se fosse um casamento, né? Eu acho que esse fit cultural ele pega muito, porque são valores que vocês vão compartilhando um com o outro. E se crescer a longo prazo for algo em comum com os dois, aí deu match. Se não, uma hora vai dar problema de fato. Agora, considerando as suas skills de negociação e vendas, qual cuidado você toma hoje na hora de criar um novo contrato para um expert que chega para você? Legal. O expert, normalmente, que é muito grande, ele já tem departamento jurídico estruturado. Isso é bom e ruim, porque o jurídico é como se fosse aquele cachorro que já apanhou muito, e aí alguém vai passar perto dele na rua, ele já avança, já tá bravo. Então, assim, jurídico de empresa é que nem cachorrão que já apanhou muito, tá sempre muito bravo, sempre muito ressabiado, duvidando de tudo e de todos. Então, o expert que já tem esse jurídico bem estruturado, esse jurídico às vezes um pouco mais agressivo, né, é uma dificuldade muito grande de você assinar um contrato. Que aí o contrato vem com uma série de pancada de cláusula e multa de 1 milhão, aí você já começa um relacionamento com uma arma na cabeça, e isso é muito ruim. Por outro lado, existe a parte contratual, né, a parte de cuidados contratuais, que são mínimas. Então, é um NDA, um acordo de não concorrência, é você ter o compromisso com os entregáveis, é você ter um respeito pelo prazo, né? E eu acredito também que uma cláusula muito importante da parte contratual da coisa é colocar bem claro que o que vocês estão desenvolvendo juntos é dos dois. Não, o produto é meu. Pera cá, se você desenvolveu, o produto é seu.
Agora, eu criei o produto, o método, as aulas, e o produto é seu, cara, você tá achando que você tá trabalhando com quem? Tipo assim, não faz sentido nenhum. Então, assim, ou o produto é seu e você me traz algo pronto para eu escalar, ou eu crio do zero com você e o produto é nosso, não é seu. É uma empresa do zero que tá nascendo, né? Senão eu vou lá, faço toda a parte de estratégia, crio o produto, crio tudo, coloco o negócio para rodar. Quando o negócio começa a faturar 100, 200 mil por mês, o expert fala, ó, brigadão aí, valeu, até a próxima. Então, assim, isso é loucura. Sim. Então tem que ter esses cuidados contratuais para você não ser muito agressivo no começo e não acabar espantando uma parceria por um excesso de zelo, e também tem que tomar cuidado para não ter o excesso de negligência. Os excessos, eles são ruins. Então não pode ter o excesso de zelo, de querer oprimir, só que também não pode ter o excesso para negligência de não fazer contrato nenhum. Então acho que tem esses dois pontos, mas eu acredito que pessoas que já têm a mentalidade ganha-ganha, Carol e Bruna, essas pessoas já entendem que é um negócio de longo prazo. Essas pessoas não estão esperando para dar um golpe em alguém, não. Com certeza você já teve que, por exemplo, demitir algum expert de algum projeto, ou não? Já tive. Eu sempre fui um mediador para negócios, eu sempre tentei de tudo para ser um mediador. Então, às vezes, o expert, ele só precisa de um choque de realidade, de que ele tá descontando uma energia errada, no lugar errado. Ele acumulou energia com briga do casamento, problema com o cachorro, problema não sei na onde na empresa, e ele tá querendo descontar na parceria de sociedade. E aí uma conversa madura sempre normalmente resolve essa mediação. Eu falo, meu amigo, eu até brinco com os caras, né? Eu mando áudios, às vezes os caras muito bravos mandam áudio pra mim 6, 7 horas da manhã gritando e tal. E aí eu sempre mando umas brincadeiras, né? Tipo assim, calma, calabresão, você tá nessa pilha, cara, sextou, né? Essa loucura que você tá, por quê, né? Calma lá, vamos resolver, eu vou resolver pra ti, né? Então eu sempre tenho esse humor, porque eu de fato acho engraçado o cara acordar na pilha, cara, eu acho muito engraçado. Então assim, eu tenho essa mediação. Quando não dá certo e o expert começa a faltar com respeito, né? Começa a violar a parte da educação, a parte de princípios de vida, né, princípios e valores de vida, que é o quê? A educação com as pessoas, a tratar o ser humano, né? A Bíblia tem um princípio de trate o outro como superior a si mesmo, que é muito difícil, né? Tratar o outro como uma autoridade, com respeito, com estima, né? Quando começa a violar isso, aí você tem que cortar. Você tem que falar, meu amigo, ó, pra mim não serve mais esse estilo de relacionamento tóxico que nós estamos desenvolvendo. Então, eu sempre dou chances, mas uma vez que não há mudança e não há reciprocidade em acertar, aí eu cancelo o vínculo. E já aconteceu algumas vezes, mas sempre tratando com respeito, né? Alguns eu fiquei bravo, obviamente, eu não sou de ferro, né? Fiquei bravo, mas aí eu desabafo com a minha esposa e com as pessoas que me acompanham na igreja, que são os meus líderes. Aí eu desabafo com quem vai me ajudar. Eu sempre tenho uma cultura de vida de desabafar com quem vai resolver o problema. Né? Já fui em psicólogo, foi maravilhoso, foi muito legal. Então, assim, eu desabafo para a pessoa me ajudar a sair desse lixo emocional. Perfeito. Nunca com pessoas para expor o caráter de terceiros, isso eu procuro evitar ao máximo. Porque isso não te ajuda e, pelo contrário, né? Faz você ficar cada vez mais naquela energia de lamentação, de raiva. Você fica muito mais tempo em energia negativa do que em energia colocando para resolver o problema. Não, você dorme com a pessoa, né? É. Você briga lá com o cara lá e aí você quer esquecer, você cancelou o vínculo e o expert, ele não... É que nem aquele vídeo do Július, né? O dia que você for tomar banho, eu estarei lá. É verdade. O dia que você estiver dormindo, eu estarei lá. É aquilo lá. Tipo, Aí o cara não esquece mais e não sai desse lixo emocional. E, né, segundo o Dr. Augusto Cury, que inclusive a minha esposa é uma estudiosa de Augusto Cury e Psicologia Humana, ele já explica que se você carrega esse lixo emocional, automaticamente a sua vida trava, né? Perfeito. E, Gabriel, você comentou que você tem na sua base 10 experts. Eu queria saber de você, como é que você decide quais estratégias usar com cada tipo de cliente que tem ali pra ti? Muito boa essa pergunta. Bom, eu costumo, Bruna, trazer pessoas melhores do que eu para trabalhar junto comigo. Então, eu não sou o estrategista exódia da parada, o top blaster. Não, eu sou o cara que organiza a galera. Já fiz muitas estratégias que faturaram, sim, milhões de reais. Já coordenei lançamentos, já fiz lançamentos várias e várias vezes. Mas eu sou da seguinte linha. Sozinho ninguém constrói nada. Então eu trago pessoas para trabalharem junto comigo, pago bem e deixo essas pessoas como líderes de departamento. Então o cara que é o líder de perpétuo, ele é encarregado de fazer as estratégias de perpétuo e playboocar isso, para que quando chegar um novo líder, consiga executar com facilidade. Legal.
O cara que é o líder de lançamento, ele tem que playbooker o método, né? E aqui não tem aquele negócio do, não, o meu método eu não conto. Não existe seu ou meu, existe o método que funciona para todo mundo ganhar ou perder, né? Então não tem esse negócio de o cara ter o método secreto. Isso aí é balela. Até porque o método, ele parte muito da premissa de teste, né? Então eu trago também os caras de lançamento e agora eu tenho bons parceiros no high ticket, que também é um método diferente para a escala de produto. Então eu tenho pessoas boas que são coordenadas por mim. Obviamente, eu não sou chefe desses caras, né? Eles são meus parceiros, trabalham lado a lado comigo. Alguns, inclusive, ganham até mais do que eu. E isso é muito legal. Porque, às vezes, o expert não vai te dar a porcentagem de 50%. E aí, para não perder, porque tem gente que leva tudo a ferro e fogo, cara. Não, ou é isso aqui ou eu tô fora. Cara, vai perder muita oportunidade. Não, cara, às vezes o expert vai te dar 30%, você passa 20, 25% para uma equipe forte, você fica com 5%. É melhor 5% de 100 mil mês do que 0%. Não, uma coisa que a gente vê muito nesse mercado que não dá pra você ser aliás, que você precisa ser é flexível. Não dá pra ser rígido e principalmente dentro desse tipo de negociação. Exatamente, porque você não sabe, volta no princípio da semente, a gente não sabe o que vai frutificar. Às vezes você pega um expert com 5% de comissão e você ganha muito mais do que se você fosse pegar um outro de 50%. E eu não gosto muito dessa briga por porcentagem, esses negócios. Eu falo, cara, vamos trabalhar. Vamos todo mundo trabalhar e depois que pode até acertar um acordo inicial, mas foque no trabalho, não foque na porcentagem. Um trabalho bem feito gera bons frutos, sempre. Isso desde o passado. Então, o método em si, que é a pergunta em questão, ele é playbookado por especialistas, eu reviso, melhoro e busco em mentorias, masterminds, conhecimento com players, big players, que são muito maiores do que eu no digital, né, tenho essa abertura de conversar com esses caras, né, de falar, ô meu amigo, como que você está usando essa estratégia para o webinário? Poxa, amigão, que legal esse high ticket que você fez, como que eu posso executar isso na minha realidade? Sempre muito questionador, muita pergunta, muita curiosidade, isso vai alimentando o seu playbook e melhorando e refinando o seu método e, consequentemente, trazendo clareza para a equipe na hora de estruturar o produto, a oferta, a estratégia e crescer e escalar o produto do expert. Perfeito. Agora sim, você falou aí que você não se considera aí um estrategista Mega Blaster Power diferentão, mas você já ajudou aí os seus experts a faturarem mais de 20 milhões de reais, impactar mais de 20 mil alunos. Então, qual que você acredita que é o sucesso ou que foram os principais fatores de sucesso para esses projetos darem tão certo e trazerem esses resultados? Muito legal. Eu vou contar uma historinha aqui de vida que eu tenho. O meu primeiro negócio foi uma loja de suplementos. E para mim, eu era muito... Eu peço até desculpas por essa palavra, mas eu era muito burro quando eu era mais novo. Então, eu era muito burro e eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu tinha acabado de ser recusado para ser ensacolador de supermercado, né? E eu tava desempregado. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Eu não consigo ensacolar uma mercadoria, né? Acabou a minha vida, eu não vou conseguir fazer nada. Tipo assim, eu era muito frustrado com a minha... Eu não tinha uma profissão. E aí um dia eu vi um cara chegando com uma caixa de suplementos na academia. Eu tava treinando lá, o cara chegou, entregou o suplemento e foi embora. No outro dia, de novo, o cara trouxe o suplemento, o cara pegou o suplemento, a galera comprou ali e o cara foi embora. Eu falei, cara, é agora. Fiquei escondido atrás do prédio da academia, esperei esse cara chegar, anotei a placa do carro, tudo e os telefones e fui embora. E eu liguei pra esse cara e falei, meu amigo, o nome dele era Bruno, hoje ele mora em Portugal, eu acho. Bruno, se você estiver ouvindo, um abraço pra você, meu querido. Esse cara foi o meu primeiro contato comercial da minha vida. Falei, Brunão, me vende esses trem aí, cara. Me vende essas paradas pra eu vender pra galera na cidade, da escola e tal. E esse cara, então, me enviou uma tabela de atacado e eu abri um negócio que faturou ali de 10 a 30 mil por mês durante 6 anos. Tipo assim, naquela época era uma grana muito boa pra quem era um burro, digamos assim, né? Então, assim, qual que foi o segredo? Só curiosidade e querer. Aí, pegando um outro exemplo agora do marketing digital para comparar com essa historinha, eu sempre olhava a galera com a plaquinha. Cara, 6 em 7, 7 em 7. Falei, cara, que merda que é essa aí, cara? Que tá todo mundo ganhando dinheiro e eu tô fazendo o quê? Aí eu fui ficar curioso e fui estudar. E aí eu conheci, né, o fórmula de lançamento e estudei toda essa parada. Falei, cara, se dá pra esses caras, dá pra mim também. Vou ficar acompanhando os lançamentos aí, fazendo a mesma estratégia de esconder atrás da academia. Só esperar o fornecedor de suplemento, eu pego a estratégia e vou. Então, o segredo do sucesso pra mim é você ser curioso e executor. Porque não adianta você ficar só na zona do aprendizado.
É curso, mas pera aqui, vai pra prática. Pega o método e executa. Deu errado? Aprende e faz de novo. Deu errado? Aprende e faz de novo. Deu errado 1000 vezes? Bem-vindo ao time do nosso querido lá, inventor da lâmpada. Como que ele chama lá? Thomas Edison. Né? Tentei, né? Eu não fracassei. Eu tentei 1001 utilidades que não deram certo. Bem-vindo ao time. Se você tá no perrengue e não conseguiu acertar até agora, siga o exemplo de Thomas Edison. Tentou 1001 vezes até descobrir uma parada que mudou a vida do cara. Ou você prefere ficar a vida inteira reclamando, não sei, eu não consigo, não me dão oportunidades. Cara, isso aí já fracassou por si só. Então o segredo do sucesso da estratégia de lançamento é você testar, cara. Você testar, pega o negócio, faz pra você, faz pros outros. Eu já fiz mais de 200 milhões de ofertas que deu errado. Perfeito. Já vendi produto ruim, já passei vergonha, já fiz live pra 2 pessoas que não vendeu nada, já montei comunidade que o áudio do curso ficou uma bosta e ninguém conseguia entender nada. Então, é assim, mas fazer o quê? Mas estamos no jogo. Você erra 200 e acerta uma. E essa uma que você acertou muda a sua vida. Já parou pra pensar que se o Thomas Edison tivesse tentado 2 vezes menos, ele não teria descoberto a lâmpada, velho? Hoje nós não teríamos luz. Olha aí. Ou talvez a gente teria, porque outra pessoa teria tentado e conseguido até o final. Tentado 1000 vezes, verdade. Exatamente. Nenhuma experiência, ela é individual. Mas olha só, no começo a gente falou um pouco sobre a questão de copy, você deu alguns exemplos muito bem estruturados aqui pra gente, mas eu queria entender de você, como é o seu processo de criação de copy, desde ali de você entender sobre o seu público até você criar ela final, assim, a criação final. Legal, vamos dar uns segredinhos pra galera. Boa. Aí de copy, segredinhos sujos. Vocês estão esperando, né? Eu sei que vocês estão esperando. Vocês querem saber, né? Copy que vende, copy que fatura milhões, é isso que vocês estão doidos pra saber. Então vamos contar aqui o segredo da copy bem estruturada. As minhas copies que mais venderam, né? Eu escrevi uma copy uma vez pra um funil de e-mails de uma empresa do mercado financeiro. E, cara, pra minha surpresa, esse negócio faturou mais de 10 milhões. E eu olhando aquilo lá, eu falei, cara, não é possível. Não é possível porque isso não existe. Com e-mail não existe. Eu já vi lançamentos com branding e não sei o quê, mas com e-mail não. E aí eu fui estudar a copy que eu havia escrito, porque pra mim não tinha feito nada de novo. E aí eu estruturei um métodozinho de copy pro cara escrever. Então o primeiro método é a pesquisa. O primeiro passo desse método é a pesquisa de audiência. Isso não pode falhar. Então você precisa entender a fundo o seu lead. Qual que é a idade desse lead? Por exemplo, se o cara tem 25 anos, qual meio de comunicação que é mais normal pra ele? Porque se esse cara tem 36, será que esse cara vai de fato estar vendo vídeo no TikTok? Não. Então você tem que saber, primeiro, onde a sua audiência está, como que essa audiência fala, e você também tem que trazer histórias de familiaridade para sua audiência. Talvez, se eu for falar sobre a Copa do Mundo de 2002, para um cara que nasceu ali em, sei lá, em 2000 e lá vai, vamos pegar um cara que nasceu ali em 2015, sei lá, um cara que poderia ser um potencial comprador, um exemplo. Às vezes esse cara não conhece a Copa, a história da Copa. Então não adianta eu usar um gatilho de familiaridade para um cara que não entende nada do que eu tô falando. Então é muito forte na copy você puxar histórias que remetem lembranças do passado da audiência. Por exemplo, eu já cheguei a citar várias histórias, que nem novelas, filmes, que são da época da audiência, de uma amostra de idade da audiência. E aí, quando você escreve no e-mail, no título do e-mail, uma história, por exemplo, nós aqui já assistimos a Lagoa Azul, por exemplo, o Titanic, né? Aí eu escrevo lá no assunto do e-mail, por exemplo, isso aqui não tem nada a ver com produto, né? Mas eu escrevo lá, o que Leonardo DiCaprio e Titanic tem a ver com o mercado financeiro? Isso ativa um gatilho de lembrança na pessoa e o cara às vezes está no momento ali totalmente trabalhando, ele vai parar. Automático. Exatamente. Então, você estudar a sua audiência é muito importante para você saber quais insumos que você vai trabalhar para chamar a atenção dessa pessoa e conquistar a atenção mais do que o mercado que está bombardeando essa pessoa de anúncio toda hora. Segundo passo de uma copy, feito a pesquisa, é a estruturação da copy. Então eu gosto de uma copy que ela é recheada de informação, né? Você tem que trazer informação, você tem que ser bom no conteúdo. Não adianta você escrever um conteúdo água de salsicha, que isso aí não vai virar merda nenhuma. Desculpa o palavreado, tá, pessoal? Mas não vai virar nada. É um conteúdo chato, conteúdo sem tempero. Você tem que trazer curiosidade no negócio, né? Tem uma campanha que ficou muito conhecida nos Estados Unidos, que uma campanha de marketing, que os caras falavam assim, como que os ingleses conseguem ter uma saúde exemplar, mais ou menos assim, né? Vou contar com o que eu lembro as palavras. Como que os ingleses conseguem ter uma saúde excepcional, comendo como reis e fumando como chaminés?
Aí o cara olha e fala, que, cara? Como assim, cara? Comendo e fumando que nem louco? Como consegue ter a melhor saúde? Né? Se eu não me engano, essa campanha era o segredo da longevidade, era comer como rei e fumar como chaminé, estratégia dos ingleses. Tipo assim, é uma coisa curiosa, o cara vai parar pra ler essa copy. Agora, se eu coloco lá, emagreça 10 quilos, comprando aqui o método, cara, às vezes o cara, que chatice, cara. Então assim, a copy, em primeiro lugar, entender a audiência. Em segundo lugar, criar argumentos, saber argumentar, saber falar, trazer criatividade, quebra de padrão, escrever coisas que às vezes vai pegar a pessoa na controvérsia. Tem uma frase que o Marcelo me ensinou, né? Que eu não sei se eu contei, mas eu já trabalhei com o Brasil há um tempo, no meu começo ali. E ele sempre usava uma expressão na copy que eu gostava muito. Eu gostava muito, assim, né? Ele falava assim, porque todas as vezes que você, por exemplo, vai gravar um podcast que dá errado e te apunhalam pelas costas, a sua digital está na faca. Tipo assim, é uma coisa assim, totalmente controversa, que você vai parar pra pensar e fala, que loucura, que legal, né? Então eu acho que o cara da copy, ele tem que ter essas sacadas. Não de ficar com frase pronta, com script pronto, mas de trazer uma emoção, digamos que, avultar, né? Como que eu posso falar no português? É crescer ali o senso de emoção da pessoa, sabe? Então, o primeiro lugar, senão eu falo demais, é pesquisa de audiência a fundo, entender idade, sexo, jeito de palavras, redes sociais que usam. Segundo, curiosidade e argumentos. E para mim, uma copy também, ela tem que ter muita clareza para a chamada para ação. Não adianta você fazer uma oferta de caneca para quem quer comprar microfone. Então, uma vez que você entende a audiência, você está apto para criar ofertas interessantes, ofertas que uma vez que a pessoa vê, ela vai ter essa percepção de valor. O que é uma oferta interessante? Por exemplo, vamos supor que eu faça um filtro no Facebook Ads para pessoas que são viajantes internacionais. Então, já é uma pessoa que tem uma remuneração maior, né? E que normalmente gosta de coisa muito chique, muito boa. E aí eu vou vender um Rolex para essas pessoas, por exemplo. E aí eu coloco lá numa campanha de anúncios, Rolex, a marca predileta dos viajantes internacionais. Nossa, que copy matadora. Não, cara, eu só peguei um filtro do Facebook e criei uma copy. Tipo assim, não é muito segredo em si. É adaptar uma oferta para o público certo, escrevendo argumentos inteligentes que façam a pessoa pensar, né? Por exemplo, por que pessoas comuns não usam Rolex, mas quem viaja para o exterior prefere essa marca? Tipo, trazer um senso de diferenciação, alguma coisa, né? Quem viaja para o Canadá vai de Rolex. Tipo, qualquer coisa. Tô dando vários exemplos aleatórios aqui, né? Quem não viaja internacionalmente usa Cássio, né? Mas quem viaja internacional, ele vai de Rolex. Clique aqui e conheça novo lançamento. Tipo, com certeza, chama atenção. Se a pessoa não se identifica, ela vai clicar por não se identificar e querer entender o que tem ali por trás da chamada, né? Ou se ela se identifica muito, ela vai passar a só consumir esse tipo de produto. Tem um também que eu já vi que grandes empresários não usam Samsung, usam MacBook, por exemplo, sabe? Computador. Mas faz todo sentido. É o lance da identificação, da familiaridade. Pra você, na sua visão, como você já trabalhou muito como copywriter, pra uma copy ser persuasiva, ela depende da pesquisa e do conhecimento de público em si? 100%. Pra mim, o cara escrever copy sem pesquisa e entendimento de público é como se fosse um louco atirador. Ele pode acertar uma bala perdida. Sem técnica, o cara no tiro ao alvo ali, digamos assim, ele pode acertar uma bala perdida. Mas o cara que refina o tiro, o cara que refina a técnica, vamos pensar no arco e flecha lá. Uma coisa é eu dar uma flechada. Cara, se eu acertar a bolinha vermelha, é a maior sorte da humanidade. Eu nunca atirei esse negócio na minha vida, né? Agora, o cara que ele é especialista em treinamento e ajuste de mira, a chance desse cara acertar o alvo é muito, muito, muito maior. Lembrando que não é garantia de sucesso, mas a probabilidade estatística, que é uma palavrinha que vocês têm que decorar, isso é uma coisa que eu sempre pergunto, qual é a probabilidade estatística disso acontecer? Tá, beleza, falou do método e tal. Qual é a probabilidade estatística disso ter aderência com essa audiência? Então, uma vez que você tem esse ajuste fino através da pesquisa de lead, através do entendimento da audiência, às vezes eu já cheguei a ligar para clientes do cara, meu amigo, o que te motivou a comprar o método? Fazia isso demais, ligava várias vezes para os leads que já tinham comprado alguma coisa. E uma vez, né, contando aqui mais uma história, a gente levou um faturamento ali de 300 mil mês para R$1 milhão,
sem gastar nada mais em tráfego, apenas fazendo uma live, né? Como que isso aconteceu? Eu cheguei lá, o especialista falou para mim, Gabriel, eu estou insatisfeito com o ROI, estou insatisfeito com... O ROI é o retorno do investimento, né? Estou insatisfeito ali com o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, para mim está muito caro esse custo de aquisição de cliente, e chega muito lead frio. Se você for falar hoje com qualquer infoprodutor e agência, empresa, os caras sempre vão trazer esse negócio de lead frio, né? Lead frio. O problema do lançamento é muito lead frio. O problema da empresa é que só chega gente fria que não quer comprar. O problema não sei o que é o lead frio. Muitas vezes o lead, ele está vindo frio, né, desse jeito que a pessoa está falando, porque a copy está tentando vender batata para quem quer comprar presunto. Então, o que eu identifiquei ali? Que os caras, eles estavam com uma comunicação que fugia demais do que o camarada queria comprar. Então, eu liguei para os caras, perguntei, ô fulano, você conhece o Expert, você é consumidor aqui do método, você é comprador do curso? O que te motivou a comprar? E eu percebi um padrão, que todos os caras que compravam queriam ter acesso ao Expert por causa da história de vida dele. Olha que loucura. E todo mundo falava assim, o cara quer vender mais, o cara quer aprender a abrir uma empresa do zero, o cara tá aqui porque ele quer levar a empresa para o faturamento de 100 milhões por ano. E os caras me falaram no telefone, Gabriel, eu só quero ter acesso à história de vida e à experiência desse cara. O que é isso? Ajuste de mira. E aí, qual que foi a promessa do lançamento? Tenha acesso à experiência de vida do fulano, expert do nicho tal, que tem a história assim. Ande lado a lado com ele, clique em Saiba Mais, pronto. De 300 mil para 1 milhão. Pra que inventar a roda, né? Os caras deram o que eles queriam saber, o que eles queriam de fato comprar. Exatamente. E, Gabriel... Não, correto. Eu ia perguntar, porque você tem hoje um posicionamento muito voltado por high ticket. O que uma oferta high ticket precisa ter? Porque eu vejo algumas pessoas que começam no mercado já vendendo high ticket e outras que às vezes fazem esse movimento natural, começam pelo low ticket e depois pelo high ticket. E as pessoas que não sabem o que precisa ter ou às vezes não conseguem vender uma oferta high ticket. Legal. Bom, eu vou falar... Primeiro, o meu posicionamento no high ticket, ele começou com o meu branding pessoal há alguns anos atrás, porque como eu comecei a atender gente muito grande no Brasil, companhias de renome, experts famosos, automaticamente o meu ticket subiu. Ticket do quê, Gabriel? Bom, de prestação de serviço, né? Gabriel, quero que você faça copy para minha empresa, tá bom. Se eu cobrava X, eu vou cobrar agora 3X. Meu tempo é limitado, eu não posso escrever copy para todo mundo que quiser que eu escreva copy. Então eu priorizo os caras que me pagam mais. Então, o high ticket, ele nasce... em primeiro lugar na minha cabeça, né, até dando um comentário sobre essa pergunta, não é que eu estou hoje posicionado no high ticket, eu sempre estive, desde que eu atingi um certo patamar de portfólio, dentro do high ticket, seja para prestação de serviço, e agora profissionalizando isso e trazendo isso para dentro de métodos de especialistas, né. Então o que eu acho que a pessoa tem que fazer se ela quiser vender um high ticket? Primeiro, ser uma autoridade em algum low ticket, tipo assim, já vendeu alguma coisa? Você já construiu algum portfólio? Você já tem um track record disso? Por exemplo, Gabriel, isso aí não tem nada a ver. Tá, vamos entender melhor essa estrutura aqui. Vamos pegar um dentista, né? E eu conheço um dos principais dentistas do Brasil, lá de Goiânia, né? Ele já atendeu diversas celebridades, entre elas o ex-presidente do Brasil, atendeu diversas celebridades lá, cantores sertanejos famosos, né? Então esse cara começou como um dentista iniciante. O que é um dentista iniciante? Às vezes cobra ali R$200 a consulta, eu não sei, né? Uma limpeza de como que chama? Tártaro? Uma limpeza de tártaro, sei lá, o cara cobra R$500. Hoje não mais. Depois que o cara atende o Gustavo Lima, o ticket subiu, meu amigo. Agora uma limpeza de tártaro é 5 pau. Então assim, só pode ser o high ticket se você já vendeu alguma coisa. Senão você vai construir isso em cima de qual track record? Eu sou um mentor high ticket. Tá, meu amigo, mas você já ensinou alguém a vender alguma coisa menor? Porque senão você vai falar, o cara é mentor high ticket de quem? O cara tá vendendo um método que não serve pra nada, ele não vendeu nada. Então assim, pra mim o high ticket na minha vida, eu comecei, o meu primeiro contrato de copy, eu ganhei R$1.800. R$1.800. Eu já cheguei a ganhar R$40 mil em um contrato de copy. Por quê? Porque eu tenho a foto, eu tenho a prova. Eu não preciso que ninguém elogie a minha copy. Eu tenho a foto do meu Instagram. Entra lá, o cara vai ver quem eu já atendi. Né? Entra na minha planilha lá na minha pasta, eu tenho todas as copies que eu já fiz e os prints de resultado. Inclusive print de depoimento do especialista. Não tem pra onde correr. Né? O meu preço é esse por causa disso. Eu já fiz a parada. Eu já cheguei do outro lado
do oceano e eu sei fazer essa parada, eu sei o caminho que eu tracei para ir para lá. Então hoje eu posso vender um ticket maior, seja de mentoria minha, que antes também era um preço, hoje é outro, porque eu sei fazer essa parada, eu sei prospectar clientes, né? Tipo assim, pô, eu já fiz muito mais na minha vida que 1000 vendas pelo telefone. Se o cara vier falar pra mim, pô, o cara tá vendendo curso de venda pelo telefone. Cara, eu já fiz 1000 vendas pelo telefone. Então, assim, isso pra mim é um posicionamento high ticket. Agora, do nada o cara brotou com a Ferrari no Instagram, nem se sabe da onde que veio, e começou a vender um método high ticket, não sei o quê, 50 pau. Falar, cara, pra mim isso aí é meio estranho, porque se o cara não sabe, não foi provado no pouco, como que eu sei que ele tem qualidade pra ser provado no muito, sabe? Então eu acho que o pensamento tem que ser esse, o cara constrói o high ticket, não é que ele define o posicionamento high ticket, ele constrói, entendeu? Mas aí ele passou um tempo vendendo low ticket, né? Ele passou um tempo construindo lastro, né? Que foi o que você falou. Exato. Agora, você tem algum tipo de infoproduto ou você trabalha hoje só com prestação de serviço? Legal. Então, na verdade eu tenho 2 infoprodutos meus, que é um curso de copy e um curso de vendas, para qualquer tipo de pessoa que queira aprender sobre isso, né? Eu tenho também as minhas mentorias que eu vendo e eu trabalho com prestação de serviço, né? Prestação de serviço e tem as equipes que eu contei para vocês que são os líderes que encabeçam o serviço. Por exemplo, chega um cara lá para mim, Gabriel, resolve para mim o meu problema de e-commerce. Legal, eu tenho estratégia de e-commerce que inclusive é um dos principais do Brasil. A gente tem equipe para resolver pro cara. Gabriel, quero vender, meu conteúdo tá ruim. Não sei gravar conteúdo, não sei roteiro, não sei gravar podcast, não sei gravar criativo. Os meus conteúdos são água de salsicha, não serve pra nada, ninguém curte, ninguém engaja. Legal, tem um braço da empresa que cria os mesmos scripts que eu, Gabriel, já escrevi para alguns dos principais especialistas do Brasil e deu muito certo no criativo. Trazendo um custo por lead menor, uma porcentagem de cliques maior, um engajamento muito melhor, né? Teve roteiros de vídeos simples que eu criei, que bateram milhões de visualizações pro Expert. Então, faz isso também. Então, eu tenho meus infoprodutos, eu procuro ter um pouquinho de ovinho em cada cestinha. Uhum. O Gabriel, ninguém vai poder falar, o Gabriel, ele é isso. Não, o Gabriel, ele tem um leque de possibilidades. O Gabriel é o que o seu negócio tem de necessidade. Legal. E dentro desses mais de 5 anos de experiência aí dentro do digital, é mais ou 5 cravado que você tem? É uns 5 anos, 5, 6 anos. Dentro desses 5, 6 anos de experiência, quais são os erros mais comuns que você vê a galera que quer começar a vender da internet cometendo hoje em dia? Eu vou trazer alguns erros que eu nunca contei pra ninguém, que é o que eu acredito da minha crença pessoal de, digamos que uma filosofia de vida. Pra mim, eu tenho pautas bíblicas muito enraizadas na minha cabeça e a Bíblia faz um alerta ali em Provérbios pra inveja. Então a Bíblia diz que o orgulho é perigoso e a ira é destruidora, mas quão perigosa é a inveja. Então, o cara que quer começar no marketing digital, às vezes ele já começa partindo por esse negócio de inveja. Não, porque o cara tá fazendo isso porque ele é charlatão. Já começa com essa conversa. Tipo, ele nem sabe e já tá fazendo um pré-julgamento por alguém, porque algum hater comentou. Então eu acho que se o cara vai começar em qualquer segmento, seja no marketing digital ou em qualquer lugar, ele só vai receber aquilo que ele honra. Então você não recebe aquilo que você desonra. Então se você já tá começando falando que todo mundo é mentiroso e charlatão e tendo inveja das pessoas, o que vai virar isso daí? Você não vai conseguir crescer. Até porque para você crescer você tem que honrar alguma fonte de ensino. Senão você não vai aprender com ninguém. E se você não aprender com ninguém, você não tem método, você não tem estratégia, você não tem nada. Então a inveja é muito perigosa. Erros que eu considero. Segundo, a pressa. A pressa tem uma frase popular que a pressa é inimiga da perfeição. Ou o apressado come cru, né? E também tem isso na Bíblia, que o apressado ele quebra a cara, né? Então, a pressa é muito perigosa. Eu gosto muito de ter essa construção de você não precisar de fazer as coisas na correria. Você pode pegar o nosso exemplo de vida, você que está aí me assistindo. Se você tem carteira de motorista, alguma vez você já saiu de casa com pressa. Ou se você vai para o trabalho de ônibus, alguma vez você já perdeu o ônibus e saiu correndo com pressa. Qual que é a sensação gerada? Cara, é angústia, é sofrimento, é tristeza, é caos, é ira. Então assim, pô, não tenha pressa, cara. Vai de boa, vai no seu ritmo. Né? Salomão, ele fala o seguinte, busque a sabedoria, cada um no seu tempo. Né? Se um conseguiu em 1 ano, beleza, consiga em 20. Né? A frase do Ícaro de Carvalho, me dê 10 anos. Que 10 anos nós conversamos, meu amigo. Para com essa encheção de saco de querer as coisas pra ontem. Então, inveja, pressa.
Terceiro, né? Ganância. Ganância. Eu quero ficar multimilionário porque eu quero comprar um carrão e esfregar na cara de todo mundo e falar para aquele tio meu que me ofendeu que agora ele vai ver só, que agora eu cresci na vida. Então, assim, tudo que parte do pressuposto de ganância, parte do pressuposto de guerra. Se você for pegar todas as guerras da história, foram guerras movidas de ganância e orgulho, né, de justiça própria, senso de merecimento, né, senso de mérito próprio de querer dar ao outro aquilo que ele merece, que inclusive é o oposto do que Cristo, o maior líder da história, fez. Ele nos deu o que não merecíamos, que é a graça, a salvação pela graça, né? Então, quando você vem com esse orgulho, com essa ganância, você sempre entra em guerras. E aquele que está em guerra não constrói nada. Né? Então, você pode parar para perceber, nações que estão em guerra não produzem. Cai a produção. O povo não trabalha, fica com medo trancado dentro de casa. Então, quem está em guerras internas, guerras com os outros, não produz nada, não cresce. Então, inveja, orgulho, ganância. Uma coisa também que eu acho que é um erro é o medo paralisante. Ah, porque fulano disse que eu não posso, então eu fracassei. Né? Eu ouvi uma palavra muito dura no meu começo no marketing digital, até de um player que eu admiro. Eu entendo a intenção dele, mas aquele começo me doeu demais. Tipo assim, se você não faturou 1 milhão e você tem essa idade, você é um merda. Cara, isso mexeu comigo, eu fiquei tão triste. Minha esposa lembra, eu chorei assim. Falei, meu Deus, eu sou um merda. Tipo assim, eu fui criado por Deus, cara. Eu tô aqui pra trabalhar, tô sendo honesto, eu sou um merda porque eu não gerei 1 milhão. E isso me deixou 3 dias de cama. Caramba. Eu até emociono de lembrar disso porque foi bem no comecinho que eu tava aprendendo a vender. E, cara, isso é muito doloroso, você ser julgado por aquilo que você tem ou não tem, né? Então, cara, não tenha medo, né? Não deixe que te julguem por aquilo que você conquistou, não. Faz a sua parada, vai pra cima. Vai pra cima, você não tem nada a perder. Vão bater no C se você crescer, vão bater no C se você travar, vão tentar puxar o seu tapete se você estiver bem, se você estiver mal, de qualquer jeito. Então, vai pra cima buscar suas coisas. Pare com esse medo. Ai, não vou fazer isso porque não sei o que fulano pode falar, ou não sei se vai dar certo. Se exploda, cara. Né? Veja a sua identidade na Bíblia. Que a Bíblia diz que você é o que você é e ponto final. Tenha convicção dessa identidade e vai pra cima. Então, esses são erros que eu considero essenciais na filosofia humana. Agora falando de erro técnico, né? Muita gente, então, tem esses erros emocionais, da zona da alma. E algumas têm o erro da zona técnica, a zona do trabalho mesmo. Que nem erros de português para copy, tem que tomar cuidado, senão você vai acabar queimando a marca, queimando a imagem e a marca, né? Erros que você não entende os métodos de copy, pode dar pau na hora do lançamento. Você vai acabar escrevendo o que era topo de funil ali para captura, você vai acabar escrevendo para fase final de oferta. Não, fase final de oferta já era pro cara estar super consciente do que é o produto, do que é a dor, do que é a solução, agora ele vai comprar. Então você não pode ter erros técnicos, né? Um erro, por exemplo, de apertar um botão errado pode custar milhões na gestão de tráfego. Você não pode errar o botão. Você tem que estar ali, você tem que estar em cima, você tem que se aperfeiçoar. Então eu gosto muito de histórias de esportistas como Usain Bolt, Michael Phelps, né? Você pega a história desses caras de vida, Cristiano Ronaldo, histórias em que o cara treina muito. O cara desenvolve uma técnica absurda. O cara treina 200 vezes. Michael Jordan jogava mais de 80, 100, 200 mil cestas por não sei quantos meses lá. O cara arrebentava de testar e fazer. É o tira casaco, põe casaco do Karate Kid. Ah, por que eu vou fazer isso? Tira casaco, não aguento mais. Cara, tira o casaco, põe o casaco e faz e fecha a boca. Uma hora que você aprender a técnica, a parada vai acontecer, né? Então, eu acredito que a parte técnica, ela também tem peso. Vai investigar, vai estudar os players de mercado, vai entender o que a galera tá fazendo, pega o seu método, constrói a sua parada, constrói o seu histórico, constrói a sua linha de raciocínio, né? Acho que isso é fundamental também. Perfeito. É isso. Esse foi um KiwiCast pra você anotar tudo e já aplicar. Eu falei, mas não acabamos. Pausar e ir lá e aplicar. Pausar Sim, e aplicar. Favor. É isso aí. Mas não acabamos. Temos aqui perguntinhas da caixinha do Instagram. E eu queria saber se você topa responder aí pra gente. Tem umas perguntinhas bem boas aqui. Então vamos lá. O @MatheusGabriel123DF. Qual foi a sua maior luta no digital? Boa, Matheus. A minha maior luta foi aceitar a minha identidade e ir pra cima com as condições que eu tinha. Então, eu sempre cresci num ambiente onde todo mundo falava que eu ia dar errado na vida, que eu ia ser um merda,
Uma professora na escola uma vez falou pra mim que eu não passava nem exame de urina, tão burro que eu era. Então eu já cresci num ambiente destrutivo, agressivo e totalmente opressor, né? Então eu acho que a maior luta foi eu aceitar que o Gabriel era o Gabriel e que tinha espaço pra mim. Cara, de buscar o meu espaço com as condições que eu tinha. Se começa como vendedor, pô, começa como vendedor. O que eu tinha na época era começar como closer, não vou ficar flertando com tráfego pago. Essa não era a oportunidade, não era o deal, não era o acordo, né? Então, aceite quem você é e aceite a verdade sobre quem você é, Matheus, né? Que nem eu disse, a verdade sobre mim está na Bíblia. Qual que é a verdade que está sobre você? Você tem que ter essa verdade na convicção do seu coração. E vai pra cima fazer a parada acontecer, né? Que se você tiver a oportunidade de ser gestor de tráfego, comece com essa semente. Seja fiel no pouco e no muito você será colocado, né? Vai pra cima. Foi essa a dificuldade que eu tive, de aceitar quem eu era, de ir pra cima e perseverar pelo tempo necessário até que acontecesse. Eu não sou a favor de métodos revolucionários, eu não sou a favor de coisas miraculosas, negócio pronto, não. Eu sou a favor do tempo. Você fazer o certo pelo tempo necessário, que inclusive é uma frase de um cara que eu conheci lá em Goiânia, o nome dele é Rodrigo, muito gente boa esse cara, né? E ele me falou, Gabriel, eu fiz o certo pelo tempo necessário, né? Então, isso foi a minha maior dificuldade no digital, fazer o certo pelo tempo necessário, perseverar, todo dia, não tô vendo nada, mas eu tô lá, todo dia mandando mensagem de prospecção, todo dia subindo campanha, todo dia buscando expert, todo dia escrevendo copy, todo dia, durante 5 anos o resultado vem, meu amigo. Não tem terra que resista a um monte de semente. Não tem terra que resista a um monte de semente. Sabe quem que não tá colhendo? Quem que não tá plantando. Ah, isso aí é jargão. Não, pega uma terra, vai pro meio do mato, pega uma terra e leva um monte de semente. E planta todo dia. Planta abacate, planta chuchu, planta um monte de coisa. Todo dia e depois de 5 anos você vai ver lá. Você vai ter um manancial de fruta docinha pra você comer. Então, não pare de plantar. Essa foi a minha maior dificuldade e eu tô te encorajando a não parar com isso. Perfeito. Pergunta do Lucas.Ribeiro TV. Gabriel, você acha que existe uma fórmula mágica para dar certo no digital? Se sim, qual seria? Legal, eu acho que o podcast inteiro a gente já falou um pouco sobre esse negócio de fórmula e negócio pronto, mas eu entendi o seu coração. Vou responder com base nisso. Eu acho que existe uma fórmula, sim. A fórmula é você acreditar que você vai sair vitorioso de alguma forma, né? Eu nem acho esse negócio de dar certo no digital. Você tem que dar certo na vida, não é dar certo no digital. Se você deu certo na academia, sendo uma pessoa que cuida da sua saúde, se você deu certo na sua alimentação, se você venceu, né, a si mesmo, nas suas emoções, se você venceu o cansaço do seu corpo, se você venceu a sua falta de vontade de estudar, se você venceu a sua falta de perseverança, se você venceu a sua incredulidade, se você venceu o seu medo, você já deu certo. Essa é a fórmula. É você se vencer. E uma vez que você consegue se vencer, você consegue vencer o mundo, vencer exteriormente. E aí você começa a fazer bons projetos, tentativa, teste e erro. Então, pra mim a fórmula é só essa, porque se eu te falasse aqui, por exemplo, vamos dar algumas fórmulas aqui. Gabriel, eu quero vender um contrato, o que eu faria? Cara, cria um posicionamento digital mínimo no seu Instagram, que você tem que ser uma autoridade mínima sobre o assunto que você vai tentar vender alguma coisa. Começa a abordar 30, 60 pessoas por dia no direct do Instagram mandando mensagem. E faz isso durante 2 anos. É uma fórmula. Vai dar certo? Provavelmente alguma venda você vai conseguir fazer, depois de refinar esse processo. Gabriel, eu quero dar certo como lançador de estratégia digital. Beleza, então pega todos os métodos de lançamento, estuda, decora, cria o seu manual, o seu método de lançar e começa a abordar especialista, ir em conferência, em evento, abordar pessoas, veja que também a venda está inclusa aqui, embutida aqui, né? Para você vender algo, uma ideia para o especialista, vai para cima, aprende sobre a parte jurídica e executa a parada. É uma fórmula também que pode funcionar. Agora, Gabriel, eu quero ter R$1 milhão em 30 dias. Qual que é a fórmula? Meu amigo, se eu soubesse isso daí, aí eu vou falar um negócio pra você. Aí uma hora dessa eu estaria lá no Caribe com a minha esposa, deitado lá, tomando lá um suquinho de frutas vermelhas, olhando aquele mar azul de boa, entendeu? Então, eu tenho fórmulas pra você produzir, pra você plantar. Vai conversar com um agricultor, você vai ver que ele tem uma fórmula pra ele plantar. Agora, o que vai dar essa colheita? Aí, quem tá prometendo fórmula de colheita, aí já é loucura, entendeu? É isso. O @Sérgio Luna. Bruno, qual a diferença entre um estrategista digital e um coprodutor? É tudo a mesma coisa? O estrategista digital, ele serve para qualquer negócio, né? Então, tanto para
coprodução, que é o lançamento de algum expert, quanto para empresas. Então, o estrategista digital, ele domina os canais de vendas digitais e a comunicação digital para ele poder criar estratégias que vão levar o produto para canais de distribuição de vendas. Então, o estrategista, né, todo mundo que quer trabalhar com vendas, ele tem que se especializar em algumas estratégias digitais, até para ele prospectar os próprios clientes. O coprodutor é o cara que ele vai fazer lançamento de sociedade com um ou mais experts. Então, ele faz ali, digamos que essa sociedade, para ele poder lançar o expert. Normalmente, o coprodutor, ele é um estrategista digital. Mas se o coprodutor não quiser ser um estrategista digital, ele fecha o expert e contrata um estrategista. Perfeito. Para finalizar a caixinha de pergunta ainda nesse âmbito de estrategista, pergunta do Cristiano_Silva 2. Gabriel, qual é a melhor habilidade, aliás, qual é a principal habilidade que um estrategista digital precisa desenvolver para ter sucesso em suas parcerias? Cara, com certeza, habilidade de comunicação e vendas, com certeza. Para mim, o método de lançamento ele é importante, mas saber lidar com gente é muito mais importante. Então, você tem que se colocar, meu amigo, como que é o nome dele? Lucas, você tem que se colocar em ambientes, Lucas, onde você vai ter sempre muita gente para você lidar. Muita emoção negativa, muita crítica, ter que lidar com temperamentos diferentes do seu, para você se testar na prática como um gestor de pessoas, né? Então você tem que lidar com as pessoas. Se você for uma pessoa sem educação, provavelmente muitas portas serão fechadas para você. Se você for uma pessoa mole demais, provavelmente muitos contratos você não vai conseguir vender. Se você for uma pessoa muito melancólica, muito triste, que tudo que fala para você sofre, você não vai receber feedback e vai demorar para perdoar. E isso vai trazer problemas de relacionamento dentro do seu negócio digital. Então, para mim, habilidades com pessoas. Tem que saber vender, tem que saber manter e tem que saber lidar com as crises do cliente. Se você souber esses 3 tripés aqui, vender, comunicar e lidar com crises e objeções que vão surgir, você consegue desenvolver o resto, que aí é técnica. Técnica é replicável, beabazão ali. Beleza, técnica é replicável. Agora, saber lidar com as emoções sua e das pessoas, isso para mim é uma das principais habilidades que o ser humano tem que ter, principalmente nesse século, nessa geração tão agressiva, com comunicações e etc. É isso, caixinha encerrada. E olha só, pra gente finalizar esse episódio com chave de ouro, a gente tem uma perguntinha final um pouco reflexiva. Vou fazer ela aqui pra você, que eu tenho certeza que vai ser 10 de 10. Gabriel, o que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital, que hoje você pode estar passando pra alguém que tá pensando em entrar dentro desse mercado? Boa, eu gostaria de ter escutado que eu iria conseguir. Eu gostaria que mais pessoas tivessem acreditado em mim, sabe? Eu realmente tive poucas pessoas que acreditaram em mim, que falaram, Gabriel, vai dar, cara. Vai pra cima. E assim, é muito bacana você poder contar com pessoas que torcem por você. Então você que tá começando, não fique rodeado de gente negativa. Não fique rodeado de gente que torce pro seu insucesso. Não se associe com pessoas que o tempo inteiro é reclamação, não tem jeito, não vai dar. Toda a estratégia que você... mas isso aí já fizeram, não dá certo. Saia fora disso. Por quê? Porque onde tem um ambiente de fé, um ambiente de que é possível, um ambiente de que nós vamos fazer e algo vai acontecer e Deus vai nos ajudar, o negócio acontece. Então, eu não me associo e não me associaria com pessoas, principalmente no começo, pessoas negativas, pessoas que querem extorquir as suas emoções. Não só o seu dinheiro, não, porque às vezes dinheiro, você que está começando, você não tem. Mas a extorsão emocional é pior do que a extorsão financeira. Que dinheiro você perde, você ganha, mas o cara que faz essa extorsão emocional com você no começo, ele arruína boa parte da sua vida. Você fica sem poder perdoar, um monte de trauma emocional. Então, pula fora de gente que quer sugar a sua energia, sugar o seu melhor e não tem essa mentalidade de te ajudar a crescer. Eu faria isso para mim no começo. Se eu tivesse ouvido esse conselho, teria mudado muita coisa, acelerado muitos processos na minha vida. Olha aí, pega o código, encurta o seu caminho, hein? Eu espero que vocês tenham ficado atentos a esse podcast. Foram várias reflexões, inclusive, durante a conversa inteira. Sim. Não só sobre digital, mas sobre vida. E não terminamos, né, Bruninha? Não terminamos, porque temos o quê presentinhos agora? Que vai pra você e pra sua primeira dama que está ali atrás nos assistindo. Que alegria. Presentinho pra acabar com a dieta de vocês. Sempre, né, Carol? Mas... de uma forma agora você muito tem carinhosa. sua própria canequinha. Meu Deus, gente, que excelência. Gente do céu. Aí, ó. QIFI, excelente demais. Parabéns, vocês são feras.
Obrigada pela presença. É literalmente para agradecer aqui a sua entrega, a sua presença e esse papo maravilhoso. Tenho certeza que a galera de casa adorou e vai querer te acompanhar, então deixa aí suas redes sociais. Boa. Eu estou no Instagram Gabriel Bernard 10x, né? Você pode me seguir lá. Se vocês, né, quiserem um presentinho, eu vou dar aqui agora, autorizado pela QIFI, vocês podem me mandar um direct, né? Quero uma mentoria, que eu vou dar uma mentoria gratuita para vocês em grupo sobre assuntos que vocês quiserem. E a mensagem que eu tenho final é de redes sociais, me segue no Instagram aí, em breve eu vou divulgar o meu canal no YouTube também pelo meu Instagram, para vocês me seguirem, Gabriel Bernard 10x, certo? E a mensagem final é gratidão para você que acompanhou até o final desse podcast, muito obrigado, fico muito grato a Deus e constrangido de tanta gente boa, gente que quer crescer, tá me ouvindo aqui, para mim é um presente de Deus ter vocês aqui, né, junto comigo e me perguntando coisas. Graças a Deus que eu pude chegar nesse momento de um dia ser um cara que vai ensinar. E agora eu fiquei emocionado, vou passar. Muito obrigada, foi incrível esse podcast, não, Bruninha? Foi total. E, inclusive, para quem ficou até o final aqui desse podcast maravilhoso, eu tenho certeza que você aprendeu muito. Sim. Precisa fazer o quê? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aqui o seu super like, comenta os insights que você pegou com o nosso queridíssimo Gabriel, comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do GuiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe, Carol, aonde a gente se vê? No próximo QuiCast é um compromisso, é por isso que a gente se encontra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.